Lei 8.069, do ano de 1990, também conhecida como ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei veio substituir a lei anterior a essa, que também tinha como foco crianças e adolescentes, a Lei do Menor, de 1979. Essa Lei do Menor veio em substituição ou reformulação, digamos assim, do primeiro Código de Menor, 1927. Essa lei, os códigos de menores, no caso, eles tinham como objetivo atender ao menor infrator, ao menor em conflito com a lei. Ou como algumas pessoas ainda usam, inclusive no campo jurídico, os menores, os de menor, que não é mais. Hoje são crianças e adolescentes, justamente em função do Estatuto da Criança e Adolescente, a lei promulgada em 1990, a Lei 8069. Juntamente com essa lei, além de toda uma revisão do que se entende por criança, do que se entende por adolescente, divisões, enfim, né, toda a complexidade dessa lei, também os conselhos tutelares. Para que serve então conselho tutelar? Hoje é o alvo do nosso vídeo. Hoje é o tema principal, então, do nosso vídeo. Para que servem os conselhos tutelares? Garantia de direito, normatizar regras de conduta, regras de convívio social das famílias. Realmente, o conselho tutelar olha todas as crianças e adolescentes ou simplesmente as pobres? Vamos lá? Logo após então a nossa vinheta, retomamos e vamos conversar um pouquinho, não muito extenso, mas vamos conversar um pouquinho sim sobre essas questões. Após a vinheta, retornamos. Bom, vamos lá. O Conselho Tutelar, então, como já falei, ele surgiu com a promulgação da Lei 8069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? E isso feito em 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente está inserido na Constituição Federal de 1988, que vem pensar então em uma lei mais específica, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais específica às crianças e adolescentes. Todas, independente da classe social, independente se cometeu algum delito, se cometeu algum ato infracional, independente de qualquer coisa, é criança, é adolescente, estará sendo protegida por essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, pensando na questão do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão municipal, porém não governamental. É um órgão que está livre, ele não é subordinado a nenhum órgão do poder executivo, legislativo ou judiciário da região que ele está inserido. O Conselho Tutelar é composto por 5 pessoas votadas livremente pela população da região, tá certo? Tem algumas exigências, como por exemplo, é, ser maior de 21 anos de idade, ter contribuído de alguma forma durante um determinado período, determinado tempo, para questões sociais da cidade no qual ele está se candidatando, ser morador da cidade, enfim, algumas exigências que não vêm ao caso. O que eu quero conversar mesmo é sobre para que serve o Conselho Tutelar. Qual é a função do Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é a porta de entrada da rede de assistência da criança e do adolescente, pensando na questão de algum tipo de violência que a criança. Eu vou falar criança, mas quando eu falar criança, entende-se criança e adolescente, tá? Eu acho mais fácil. É que a minha experiência em instituição de acolhimento, que eu vou falar daqui a pouquinho também sobre isso, a minha experiência com instituição de acolhimento é que, para mim, todos que estavam ali dentro eram crianças. Se tinham
5 meses tinham 19, 18 anos incompletos, para mim eram todos crianças. Enfim, vamos lá, vamos continuar. Então, o Conselho Tutelar, então, ele vai receber, ele é a porta de recebimento das denúncias que alguma criança não teve os seus direitos garantidos. Direito à educação, direito à segurança, direito à saúde, direito, enfim, convívio familiar, enfim. Algum dos direitos básicos da criança não foi cumprido, não foram garantidos, então o Conselho Tutelar é o responsável de ir até essa criança e identificar o que está acontecendo. Então, se a criança não está indo na escola, a escola comunica o Conselho Tutelar. Se a criança tem algum problema de saúde e os pais não estão querendo fazer o tratamento adequado indicado pela rede de saúde, o médico, o enfermeiro, a rede básica de saúde, a unidade básica de saúde, ela vai comunicar ao Conselho Tutelar. Vizinhos, qualquer pessoa identificou que alguma criança está sendo, por exemplo, vítima de algum tipo de violência, também tem o direito de fazer a denúncia, fazer a comunicação junto ao Conselho Tutelar. Ah, mas eu não tenho certeza. Não é sua obrigação ter certeza. A obrigação de ter certeza é o Conselho Tutelar que vai até o local, vai fazer uma investigação, um acompanhamento dessa família e, sendo confirmado, tomar as medidas, terá as atitudes corretas e esperadas do Conselho Tutelar. Legal. Lindo, né? Maravilha. Agora, e se for, por exemplo, alguma denúncia de que uma criança esteja sofrendo maus tratos em uma família de classe média, uma família de classe média alta? Digamos que uma família pobre, o pai abandonou a família, abandonou a criança, a mãe também passa trabalhando, fazendo as coisas dela, e a criança fica quase que sozinha. Pobre. O Conselho Tutelar vai lá, vai resolver o que vai fazer, vai identificar a situação, e em muitos casos o Conselho Tutelar retira a criança dessa residência, levando para as instituições de acolhimento. Legal. E se em uma criança, em uma família rica, classe média, o pai também não dá a mínima para essa criança, em função das atividades que ele tem, a mãe também não está nem aí, colocou o filho no mundo para que outros cuidem, a criança fica com funcionários, fica com pessoas, enfim. O Conselho Tutelar vai até lá para resolver a situação? O Conselho Tutelar vai retirar da família essa criança e colocá-la em um abrigo? Questão do abrigo, vou falar a minha experiência. Às vezes chegava uma criança, uma criança, gente, não é pergunta da minha parte, é justamente o que acontecia. Então vamos lá. Chegava uma criança bem vestida, bem cuidada, roupas legais, roupinhas bonitas, não de marca, mas roupinhas bonitas, bem arrumadinho. Uma criança branca de olhos claros, uma criança educada, sabendo falar, sabendo se expressar. A primeira frase que eu ouvia, muitas vezes eu ouvia, era: essa criança não tem perfil de abrigo. Qual é o perfil do abrigo, então, de criança de abrigo? Uma criança suja, mal educada, uma criança pobre, geralmente de etnia negra ou indígena, mal cheirosa. É isso o perfil de criança de abrigo? De instituição? É isso o perfil, então, que o Conselho Tutelar vai atrás? Pois é, fica a dúvida. Mas voltando ao caso ainda. Não, o Conselho Tutelar não vai retirar da família uma criança
que até muitas vezes sofre abuso sexual dentro de casa porque é uma família rica. É uma criança que não tem perfil de abrigo. Ah, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente não prevê toda e qualquer criança? Tá, tá previsto isso sim. Mas infelizmente nós sabemos que não é assim que acontece. Infelizmente nós sabemos que ainda hoje, mesmo depois da queda do Código do Menor de 1979, que caiu em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, ainda assim, aquela herança, aquele estigma das famílias que eram assistidas pelo Conselho Tutelar, pela lei, ainda continua. É a criança preta, é a criança pobre, é a criança miserável, é o pai alcoólico, é a mãe dependente química, é a mãe que não tem dinheiro, é o pai que não tem uma profissão. Esse conselho tutelar vai para cima. Agora, se uma denúncia acontece em uma casa muito bonita, muito legal, ouvido de uma conselheira tutelar certa vez. Olha, nem sei se vale a pena bater aí. Olha a casa da pessoa. Pode acontecer o que for do outro lado do muro, né? Mas a casa de estudo sobre a pessoa, então? Pois é. Eu tenho acompanhado a minha experiência, eu tenho, além de psicólogo, eu sou especialista em psicologia jurídica. Sempre é bom ressaltar isso. E eu estava relendo um livro, esse aqui, ó. Aqui. Aqui. Eu estava relendo esse livro. E aqui tem um capítulo que fala bem essa questão. Daí que a minha a minha inspiração de fazer esse vídeo hoje. Só que eu tenho que começar a cortar porque já está ficando longo. A minha inspiração de fazer esse livro hoje. Em um dos artigos falando especificamente sobre o Conselho Tutelar, tem um pesquisador, uma pessoa, que é citado nesse livro aqui, depois eu deixo a citação na descrição do vídeo, que ele disse uma coisa ali, experiência dele, que é fantástica. Ok, Conselho Tutelar ele tem que olhar pelo adolescente, tem que olhar pela criança. Já vimos que se essa criança estiver numa casa rica, uma casa bonita, o olhar já é diferente de se uma criança está numa casa pobre, no meio de uma favela, por exemplo. E agora, se uma criança está em uma instituição de acolhimento ou uma instituição de medida socioeducativa, como é que fica? A atenção vai ser a mesma? Esse caso que estou me referindo aconteceu no interior, em que em uma instituição que abrigava crianças e adolescentes especificamente nesse caso, foi denunciado ao Conselho Tutelar maus tratos a crianças, a meninas. Vamos pensar em violências. Então, nessa instituição havia violência física, havia violência psicológica, violência verbal e até sim violência sexual. Pergunta: o conselho foi lá? Não foi. Foi simplesmente arquivado. Eu achei que eu fosse o único a ter vivido uma situação dessa, mas pelo visto não. Pelo visto é uma prática, não vou dizer comum, mas uma prática que se pratica. Então, eu não quero também aqui deixar bem claro que eu não estou criticando o trabalho dos conselhos tutelares, muito pelo contrário. Como eu falei, eu tive experiência de trabalhar junto a esse órgão, a conselheiros tutelares, e eu vi a dificuldade que é trabalhar. Eu vi que tem poucos recursos, falta de equipamento, falta de veículo para se dirigir até o local das denúncias, poucas pessoas para trabalhar. Enfim, a dificuldade é bastante grande.
A ideia do conselho tutelar é fantástica. E tem pessoas que realmente abraçam isso e fazem o que tem que fazer. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo um pouquinho dessa experiência que eu tive no passado sobre um caso de violência sexual contra uma criança que o conselho tutelar simplesmente nada fez. Então eu vou deixar o card para vocês verem. Mas então, gente, fica a questão. O conselho tutelar realmente funciona com todas as crianças e adolescentes? Não. O conselho tutelar ele serve muitas vezes apenas como uma forma de oprimir famílias que não se enquadrem naquilo que é dito como padrão ou normal às famílias da sociedade? Infelizmente. Infelizmente, sim. Então fica a provocação. Somente pobre, preto, drogado e bêbado não sabem cuidar de seus filhos? Não existe violência física em belas casas? Não existe violência moral em belas casas? Não existe violência sexual em belas casas? As denúncias chegam apenas nas escolas públicas de periferia? Ou será que essas denúncias também chegam, em menor quantidade, em escolas particulares de classe média alta, classe alta? Vamos parar para pensar nisso? Fica a minha pergunta. Nós conseguimos mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa visão preconceituosa sobre pobreza e riqueza? Até nosso próximo vídeo.